paz do Senhor, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais um domingo em que nós podemos nos assentar em frente ao nosso televisor, ao computador, ou ao celular. Mais uma oportunidade nesse domingo que nós temos de ouvir a voz do Senhor. Que bênção nós estarmos juntos, que bênção você permitir que a palavra do Senhor entre mais uma vez nesse domingo no seu lar. Eu quero te incentivar, como nós temos feito todas as semanas, que você chame a sua família toda, se você estiver aí com a sua família, para que todos juntos possam acompanhar essa celebração, que todos juntos possam acompanhar a mensagem que nós ouviremos daqui a pouco, através da vida do missionário Wesley, e que eu e você possamos ser abençoados por essa mensagem, que eu e você possamos ser confrontados por essa mensagem, que eu e você possamos ser confortados por essa mensagem. Nosso desejo, como igreja, é que, além da nossa reunião, da nossa celebração presencial que acontece pela manhã, que nós continuemos nessa conexão ao longo do restante da semana, também nessa celebração da noite, mas também na segunda-feira, também na terça-feira, e que em todos os momentos da nossa semana, em todos os momentos do nosso dia, da nossa caminhada, nós possamos estar conectados, e nós nos conectamos através da palavra do Senhor e pelo mover do Espírito Santo de Deus. Quando eu meditava para estar aqui fazendo essa abertura, o Senhor me lembrava de um texto do sábio Salomão, que está lá em Provérbios, no capítulo 16, que vai falar a respeito dos nossos planos, a respeito daquilo que nós planejamos, que nós desejamos, que nós almejamos com o nosso coração e que nós buscamos conquistar ao longo da nossa vida. E Salomão inspirado pelo Senhor, vai nos dizer no capítulo 16, no versículo 1, que o coração do ser humano, o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ele vai repetir algo muito parecido no versículo 9 desse mesmo capítulo, vai dizer que o coração do ser humano, do homem, traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E o que eu quero te convidar a fazer no início dessa noite de domingo, porque geralmente na noite de domingo nós começamos a planejar e imaginar como vai ser a nossa semana que vai iniciar. Nós já começamos a pensar na segunda-feira, na terça, alguns já pensam no próximo final de semana, porque esse final de semana está acabando, mas eu quero te incentivar, te convidar, te encorajar a traçar sim os seus planos, ter os seus projetos, mas entregar tudo nas mãos do Senhor, porque só Ele pode dirigir os meus passos, só Ele pode dirigir os seus passos, só Ele pode traçar e já tem traçado o nosso caminho. A verdade é que nós ficamos presos nos nossos planos e nós, por estarmos presos nos nossos planos, acabamos nos frustrando quando esses planos não dão certo. E é por isso que nessa noite de domingo eu quero te convidar a entregar a sua semana, que está iniciando hoje, nas mãos do Senhor. Todos os projetos que você planejou para essa semana que está começando, todos os desafios que você acredita que vai enfrentar essa semana, que tudo esteja debaixo da potente mão de Deus, que tudo aquilo que você planejou, você entregue nas mãos do Senhor, porque com certeza Ele vai continuar operando nas nossas vidas. Se você olhar para a semana que passou, com certeza você tinha feito planos no último domingo, e se você analisar todos os dias da sua semana, você vai perceber que tudo o que aconteceu na sua semana, sejam situações que aos nossos olhos parecem boas ou outras que parecem ruins, em todas elas a mão do Senhor estava operando sobre as nossas vidas. Em todos os momentos o Senhor estava agindo ao nosso favor, porque isso é cumprimento também da palavra do Senhor. Talvez você pensando agora, você lembrou de alguma situação que você tinha achado que havia sido ruim, mas pensando agora, você fala, poxa, realmente aquilo lá foi bom porque trabalhou no meu coração, no meu ego, na minha mente, e que nós possamos continuar caminhando dessa forma, crendo, confiando que o Senhor tem cuidado de nós em todas as circunstâncias e entregando todos os nossos dias, os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor, porque Ele vai continuar cuidando de mim e Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar cuidando da minha casa e vai continuar cuidando da sua casa, porque Ele é um Deus fiel, poderoso e que tem o melhor preparado para os seus filhos. Eu quero te convidar no início dessa noite, se você estiver em família, dá a mão para quem está perto de você aí na sua casa. Se você está sozinho,
E se você se sentir à vontade, se quiser dobrar os seus joelhos, se você fique à vontade, nós estamos na presença do Senhor, para nós orarmos juntos no início dessa celebração, entregando a nossa vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Esse Deus que conhece o nosso coração e que é tão poderoso, que com uma mensagem que será dita aqui nessa noite, Ele vai trabalhar no seu lar, Ele vai trabalhar no lar do irmão que está assistindo, que talvez nem more perto de você, porque essa é a manifestação do poder de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que ela fala com todos nós, vivendo situações muitas vezes diferentes, de uma forma diferente, mas com o mesmo propósito, de nos alinhar, de nos abençoar, de nos endireitar no caminho, e que eu e você possamos estar então atentos ao que nós vamos ouvir hoje, para que isso possa realmente trazer benefícios eternos para a nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade que nós temos nesse domingo, de nos assentar aos seus pés para ouvir a sua voz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que conhece e conduz todas as coisas, tudo está debaixo do controle das suas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós sabemos e cremos que o Senhor vai mais uma vez falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de abrir a nossa Bíblia na nossa casa com a nossa família e sermos alimentados por ela. E com esse alimento, Senhor, nós podemos caminhar ao longo dessa nova semana. E nós queremos também, Senhor, no início dessa noite de domingo, entregar os planos dessa nova semana nas Tuas mãos. Entregar os desejos que nós temos, aquilo que nós queremos executar nessa semana, as nossas preocupações que já estão preocupando o nosso coração e a nossa mente nessa noite de domingo. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor tem cuidado e conduzido todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por mais essa noite, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, eu e os meus irmãos. Mesmo estando distantes fisicamente, nós podemos estar conectados ouvindo a sua voz. Muito obrigado, Pai. Abençoe a vida do missionário Wesley, que vai falar conosco através da sua palavra, e que nós possamos ser abençoados, confrontados e confortados por ela. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, amada Ciebe. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou pedir a licença para vocês para poder pregar sentado, porque eu estou com o tornozelo machucado, eu estou com muita dor, então eu pedi a permissão, dos pastores para poder ter esse momento, mas eu vou ficar sentado. Mas para mim é muito bom estar mais uma vez compartilhando a palavra com vocês. Em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa situação, nós estamos superando tudo isso em Cristo Jesus. Eu, Priscila, nós estamos já próximos da nossa mudança para o Rio de Janeiro. Em dezembro nós estamos nos mudando de São José dos Campos para o Rio de Janeiro. A gente vai ficar um pouquinho mais longe, então a gente está aproveitando esses últimos meses aqui com vocês, como família. Eu quero estimular você a participar de todas as transmissões online. Quero estimular você a assistir os cultos, aqueles que você sabe que foi uma gravação de alguns dias atrás, mas você não assistiu, assista os cultos. Isso é muito importante. Parece que mas é algo que foi gravado, algo que aquela oração já foi feita, mas isso tem muito efeito quando nós realmente nos rendemos a Cristo Jesus e ao mover do Espírito de Deus. Não há tempo para ele. A oração que foi feita dias atrás, você pode participar, você pode ver efeitos tremendos na sua vida, na vida da sua família. Vamos ao texto? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Marcos 4, a partir do 35. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Vai falar sobre a
travessia do Mar da Galileia. Deixa eu só falar um parênteses aqui. O Mar da Galileia não é realmente um mar, né? Ele está mais para um lago, mas por ele ser gigantesco, ele recebeu o nome de Mar da Galileia. Ele é um mar muito profundo, ele está, só para você ter ideia, ele está a 207 metros abaixo do nível do mar e rodeado de montanhas. Ele é um local que normalmente se tem tempestade de tarde. Quase todo fim de tarde, o Mar da Galileia tem grandes tempestades, porque ele funciona como uma panela de pressão. Ele passa muito tempo tomando sol e por conta das montanhas, assim que ele se põe, ele se esfria muito rápido e isso gera tempestades. Mas vamos ao texto. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Pai, muito obrigado porque nós temos a Bíblia, Senhor Deus, ao nosso alcance. Muito obrigado porque nós temos, ó Pai, ela traduzida na nossa língua. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ler e entender, ó Pai, os textos. Obrigado porque o Senhor levantou homens no passado, Senhor, para dedicar a sua vida. Alguns até perderam a sua vida, Pai, para traduzir esse livro e para que tivéssemos esse livro hoje, ó Pai, na nossa língua portuguesa. Muitas pessoas trabalharam por isso, Senhor. Pai, muito obrigado por isso, Senhor. Eu oro para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha de encontro ao meu coração e ao coração de cada irmão, Pai, que está nos assistindo. Pai, vem sobre nós, nos confronta, nos anima, Pai, nos leva para perto de Ti, em meio a essa grande tempestade desses dias. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero trabalhar um pouco esse texto, parte a parte. Eu queria, primeiro, o que eu quero destacar é que, primeiro, Jesus os chama no final de uma tarde. E como eu trouxe uma breve explicação, era o final de uma tarde. Então, muito provavelmente, os pescadores de Jesus tinham alguns mestres pescadores ali, né, o mais famoso Pedro. Eles sabiam de que eles estavam sendo chamados para atravessar no final de tarde, no início de noite. Isso não era comum. Eles saíam pela madrugada, mas atravessar o mar, só por atravessar, isso não era comum. Eles saíam para pescar. A trabalho sim se corria o risco, mas atravessar por atravessar, não nesse horário. Então Jesus os chama, fala: passemos para o outro lado. E eu quero comparar isso, o texto é literal, isso é uma narrativa, mas eu quero comparar isso com o chamado de Jesus. Você se lembra do dia em que Jesus te chamou para passar para o outro lado? Um dia que Jesus falou assim: entra no barco comigo e vamos para o outro lado. Vamos sair do meio da multidão. Sai do meio da multidão em que você está vivendo e vem comigo para o outro lado. É interessante
que enquanto nós estávamos no mundo, enquanto nós vivíamos a parte da igreja de Cristo Jesus, existia uma grande multidão. Parecia que todo mundo era amigo, né? Já parou para pensar nisso? Que todo mundo é amigo, a galera, a gente não sabe nem o nome, né? Falar quem que vai, a galera. Você não sabe nem o nome, né, da galera, mas é a galera, é muita gente. Mas Jesus te tirou dessa galera, Ele te chamou para sair dessa galera, e Ele te chama para um grupo bem pequeno. A igreja, se comparada ao mundo, ela é um grupo pequeno, assim como os discípulos e a multidão. Os discípulos eram um grupo bem pequeno, e Jesus os chama para estar com Ele, para sair daquela multidão, mas estar perto dele, estar no mesmo barco que ele. Você consegue se lembrar ainda desse dia em que você aceitou esse chamado? É interessante que tem muita gente, como o Lucas que fez a abertura, ele cresceu no ambiente evangélico. Ele, desde o ventre da mãe dele, ele estava já inserido na igreja. Então, para essas pessoas, eu costumo dizer que assim, eu sou batista desde o ventre da minha mãe, né? Apesar de não saber nada de batista, eu costumo dizer isso, porque quando eu era criança eu não entendia nada sobre denominação, mas eu falava, não, eu sou batista desde o ventre da minha mãe. Mas, quando nós crescemos, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para perceber quando foi que virou a chave, quando foi o momento em que realmente eu decidi seguir a Jesus. Porque até então a gente que cresce na igreja, parece que não há uma conversão. Porque conversão significa que você está indo por um caminho, e aí você passa pela conversão e volta por outro caminho. Então, para quem cresce na igreja, ele precisa ter muita sensibilidade para entender isso. Porque senão ele cresce como um religioso, ele cresce fazendo tudo da forma em que aprendeu, mas ele precisa ter isso muito claro. Não, foi tal dia, foi vendo um filme, foi ouvindo um louvor, foi na pregação de uma pessoa. Eu me lembro que eu aceitei a Jesus, eu costumo dizer para as pessoas, que foi quando eu vi um filme chamado Inferno em Chamas, e esse é um filme tenebroso da década de 70, um filme norte-americano. E assim, no filme apareciam uns demônios, assim, imagina um efeito especial de 1970, né? Então, assim, era horrível, o efeito era horrível, o filme era sinistro, e ele falava de um jovem que morria e ia para o inferno. E os norte-americanos apresentaram esse filme na Igreja Batista, me lembro exatamente, nós assistimos isso no estacionamento da igreja, foi na Igreja Batista de Aparecida do Norte, e aí mostrava o inferno, aquela coisa tenebrosa, e quando o pastor fez o apelo, quem quer ir para o céu, pá, eu pulei na hora, porque eu falei, pô, para o inferno eu não vou, né, meu? O inferno é muito ruim, eu não quero me encontrar com aqueles bichos que apareceram no filme. Então eu tenho isso muito claro, que aos 6 anos de idade, eu decidi por Jesus, mas foi já como adulto que eu entendi verdadeiramente o plano de salvação. Eu queria Jesus como meu Salvador. E aí eu me desviei, passei um tempo no mundão, me tornei tudo de ruim aí que você possa imaginar. Mas na idade adulta, eu entendi que Jesus Cristo precisava ser o meu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Porque até então, aquele Wesley de 6 anos de idade, que assistiu o filme e tinha medo do inferno, queria Jesus só como Salvador. Eu queria Jesus só me livrando do inferno, mas eu não queria Ele no comando da minha vida. Por isso eu me desviei, porque na verdade eu só queria salvação, eu não queria o senhorio de Cristo. E é interessante que hoje muitas pessoas têm uma teologia errada. Muitas pessoas se aproximam da igreja, se aproximam de Cristo Jesus, buscando somente salvação e benefícios. É interessante como algumas igrejas nos dias de hoje fazem os seus apelos não falando sobre receber a Cristo como Senhor e Salvador, mas fazem os seus apelos
em cima de como está a sua vida financeira. Está com um problema, então venha, que nós iremos resolver o seu problema financeiro. Como está a sua vida conjugal e como está a sua vida de saúde. E as pessoas oferecem algo se você vier a ser parte daquela igreja. Mas o Evangelho não. O Evangelho de Cristo Jesus o aceite como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez a sua condição financeira continue a mesma ou piore. Talvez a sua condição de saúde continue a mesma ou piore. Talvez os seus problemas conjugais continuem os mesmos ou piorem. Mas o convite é para o senhorio de Cristo e salvação em Cristo Jesus. Você consegue se lembrar do dia em que você aceitou esse convite? Segue o texto, diz assim: deixando a multidão, eles levaram no barco, e assim como estava, outros barcos também me acompanhavam. E no meio da travessia, ou talvez no começo, o texto não é muito claro, começa uma tempestade. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu tomei uma postura na idade adulta, eu com muita vergonha conto isso aqui, eu era um usuário de drogas, então eu tive que virar para o pessoal e falar: me esquece que eu existo, não liga para mim, me esquece, sai fora, né? E assim, não é fácil você deixar todo aquele ambiente de vida e agora começar uma nova caminhada. Então assim, já começa uma tempestade na sua vida. Só que aí você vai indo, você está no barco ali com Jesus e vai indo. Só que às vezes a tempestade é muito grande, às vezes a tempestade é muito forte. E eu não sei o que você está passando nesses tempos. Eu tenho vivido dias turbulentos na minha vida, porque a decisão de voltarmos para o Rio de Janeiro foi algo que nós oramos. Nós entendemos de Deus muito claramente, só que a minha casa está assim praticamente destruída. E aí cada vez que eu ia lá olhar a casa para reformar, eu voltava pior do que eu ia, porque a ideia era ir e se animar. Tipo, não, tem esperança, dá para reformar aqui, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro. Mas eu voltava assim, o negócio está ruim demais, não vai dar, o negócio está pior do que eu imaginava. Não, tem parte que não é reformar, é destruir e fazer de novo. Então assim, eu não queria voltar, porque a minha mãe tem 81 anos e ela viveu a vida toda em São José dos Campos e agora tem que ir para o interior do Rio de Janeiro. Então um monte de coisa assim na minha cabeça, que para mim é uma tempestade, mas não é tão forte assim. Mas existem pessoas que estão passando tempestades terríveis. Tempestades no casamento, tempestades na saúde, tempestades no trabalho, tempestades dentro de casa. São tempestades que, assim como os discípulos, eles estão vendo a água entrando dentro do barco, e aí eles fazem o quê? Eles olham para Jesus e falam assim: mestre, você não se importa que nós estamos morrendo? De repente, para contextualizar, sei lá, eu chegaria falando: ô maluco, tá vendo? Eu vou morrer, cara. Às vezes a gente se vê assim, né, diante de Deus. Você não está vendo? Porque a ideia que eles tinham é que Cristo precisava estar assim, apavorado dentro do barco com eles. Talvez se Jesus estivesse ali apavorado, joga essa água fora, pega um baldinho e vamos aí, vai dar certo, eles até se animassem mais com a presença de Jesus. Mas Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Eu costumo brincar muito lá em casa, às vezes eu falo uma coisa para as meninas, elas não estão atentas, e eu falo assim: você está dormindo no barulho, né, meu? Então assim, não dorme no barulho. Então Jesus estava dormindo literalmente no barulho. Literalmente, ele estava dormindo em meio a uma tempestade. Eu quero dizer para você por que ele estava dormindo em meio à tempestade. Porque Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele não é um profeta, simplesmente. Ele não é um guru. Ele não é um homem iluminado. Ele é a luz.
Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Jesus Cristo, o Salvador. Então não importa a tempestade nessa terra, porque Ele é o Criador. Ele estava na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos na criação. Ele criou as águas, Ele criou os céus, Ele criou os ventos. Então não há o porquê Ele se espantar ou se desesperar por conta de uma tempestade. Então talvez você pense assim: eu não estou ouvindo a Deus em meio à minha tempestade pessoal. Eu não estou ouvindo a Deus. O que é que está acontecendo? Será que eu estou surdo? Será que Deus realmente está dormindo em meio à minha tempestade? O que é que está acontecendo? Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever. O desafio era passar para o outro lado. O desafio de caminhar com Cristo. O desafio de entrar no barco com Cristo e atravessar o mar da Galileia. O desafio de Jesus hoje para a sua vida, para a minha vida, de atravessar o mar, as tempestades dessa vida, não é um convite para venha comigo e afunde no meio. Jesus não falou isso. Quando Jesus te chamou, quando Jesus me chamou, quando Jesus chama os discípulos, Ele diz: passemos a outra margem. Ou talvez na sua versão diz: passemos ao outro lado. Então Jesus está nos chamando para passarmos pela tempestade dessa vida e passarmos para o outro lado, passarmos para a vida eterna, porque essa é a promessa. Em Cristo Jesus existe vida eterna. Infelizmente, nós precisamos rever dia a dia a nossa teologia, nosso sistema de crença, aquilo que nós temos aprendido sobre as Sagradas Escrituras, ou aquilo que não temos aprendido. Porque para aprender é necessário estudar, para aprender é necessário se debruçar sobre as Sagradas Escrituras. Nós vivemos um tempo onde nós conversávamos aqui um pouco, eu e o Lucas e Igor, e o Lucas comentou o seguinte: às vezes um texto pequeno as pessoas não leem, então nós apelamos para se fazer um vídeo, e aí um vídeo, aquele pequeno texto, em vídeo as pessoas dão atenção, mas se é para ler as pessoas não leem, e a Bíblia é necessário que você leia, ou no mínimo você pode aproveitar a tecnologia atual e escutar as Escrituras. A palavra vem pelo ouvir, né? Então você aproveita isso, baixa lá no seu aplicativo a Bíblia, baixa os áudios da Bíblia, então você vai para o trabalho escutando a Bíblia, você volta escutando a Bíblia, enfim, você tira tempos de escutar a Bíblia. Mas é importante que você ou leia ou escute a palavra de Deus, porque quando nós nos afastamos dela, então nós começamos a pegar coisas soltas. É só vitória, só alegria, só bênção. Isso não é verdade. Não é isso que a Sagrada Escritura nos traz. A Sagrada Escritura nos traz um convite para estar com Cristo, e até em meio às tempestades. Cristo fale ou não, Ele está conosco em meio à tempestade. Ele não se ausentou do barco. Ele estava no barco, Ele estava junto deles em meio à tempestade. Então, se o barco afundasse, Ele estaria junto, afundando junto. Mas que bênção, né? Afundar com aquele que anda sobre as águas, né? Então, Ele estava junto deles. Mas nós precisamos rever e rever e rever os nossos conceitos a respeito do que nós cremos em Cristo Jesus. Segue o texto, diz assim, no 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se,
Calme-se. O vento aquietou e se fez completa bonança. Pela palavra do Senhor. O que acalmou a tempestade foi a palavra do Senhor. O que vai aquietar a sua tempestade, o que vai aquietar a minha tempestade, é a palavra do Senhor. Mas quando nós nos afastamos da palavra, quando a palavra é colocada de lado, quando a palavra ela é esquecida, então as tempestades se tornam grandes demais para nós suportarmos. O que é que você tem feito a respeito da palavra? Quanto tempo você dedica à palavra? Quanto você assiste de vídeos sobre a palavra? Quanto você tem se interessado por aprender da palavra? O quanto você tem escutado a palavra? Porque se não houver palavra, as tempestades não irão se acalmar. O barco pode se encher e afundar, os ventos podem virar a sua embarcação. Porque a tempestade, ela foi cessada pela palavra de Jesus. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo terrível, tempos difíceis, onde cristãos se afastaram das Escrituras, onde falsos pregadores têm alcançado números gigantescos em vídeos assistidos, e assim, quando você vai escutar o que eles estão falando, aquilo não faz sentido, aquilo não é 100% verdade, mas eles estão aí ganhando cada vez mais multidões, pregadores que não ensinam as Escrituras. Pregadores que tentam agradar seu coração, pregadores que tentam falar coisas que vão te impulsionar durante talvez uma semana. Talvez essas palavras e esses conceitos que você escute desses homens, eles podem massagear o seu coração, eles podem te dar um ânimo, e você então acorda na segunda-feira e diz assim: eu sou importante, eu sou bonito, eu sou famoso. Não, talvez você não seja nem bonito, nem importante, nem famoso. Talvez você seja só alguém sofrendo uma grande tempestade, um feinho desconhecido enfrentando uma grande tempestade, e que não vai passar com frases de autoajuda, e que não vai passar com pregações fracas sem a Sagrada Escritura. Você já pensou, irmão, se eu assisto uma pregação, eu tô lutando para emagrecer, e se eu escutar uma palavra dessa de autoajuda, e de manhã eu acordar e falar assim: eu sou magro, no mínimo a minha esposa vai rir da minha cara e falar: você está maluco, cara, você não é magro. Esse tipo de coisa não te leva a lugar nenhum. Mas a Sagrada Escritura, essa sim te leva para perto de Deus. Essa sim é que acalma a tempestade. Essa sim é que cessa o vento. Segue o texto e diz assim, no 40: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Por que às vezes a gente fica com tanto medo? Eu confesso que nesses dias eu falei: Senhor, para reformar minha casa, será que eu vou conseguir? E aquilo começou a me perturbar, e eu comecei a ser um pouco mais grosseiro com as minhas filhas, comecei a ser um pouco mais grosseiro com a minha esposa, até que um dia ela, sabiamente, né, me levou para uma padaria, fiz um lanche assim, né, aquele lanche gostoso, né, ela forrou assim o espaço, e aí ela falou: o que está acontecendo com você? E aí eu falei: eu ando preocupado, eu estou achando que não vai dar, minha mãe não sei se na última hora pode desistir de morar com a gente, e ela precisa ir. E ela falou assim: não, mas por que você está assim?
E eu falei, porque eu tô mal, eu tô com medo. Estou com medo de voltar para a cidade que a gente já saiu há 7 anos. Eu estou confortável aqui na minha cidade, São José dos Campos. Ela falou, cara, você precisa lançar todas as suas ansiedades em Cristo Jesus. Você precisa se voltar para a Sagrada Escritura. É isso mesmo que você está escutando. E eu estou pregando para você hoje, mas eu fui exortado pela minha esposa a focar na minha vida nas Sagradas Escrituras, a focar a minha vida naquilo que o Senhor tem para mim. Eu fui exortado, tive o meu puxão de orelha e ali eu tomei uma postura com Deus. Falei, Senhor, eu vou contigo, eu vou passar para o outro lado, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, eu vou passar para o outro lado com o Senhor. E as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Mas o que me chama a atenção no texto é: ainda não tem fé? Será que se hoje Jesus perguntasse para você, se você tem fé, você teria ousadia de dizer, eu tenho fé? Ou será que você vai ficar assim? Sabe como é que é? Qual será a resposta? Porque Ele conhece o nosso coração. Entenda você que Ele está perguntando isso para aqueles que estavam caminhando com Ele já há algum tempo. Eles o viram curar enfermos, eles viram curar aleijados, eles viram Ele curar leprosos, eles viram Ele expulsar demônios. Eles estavam caminhando com Ele, eles estavam vivendo com Ele, mas eles ainda duvidavam. Quanto tempo é a sua caminhada com Deus? Não cometa o mesmo erro que eu, depois de tantos anos vivendo da providência fiel do Senhor, eu tive a infidelidade, a incredulidade de duvidar do Senhor. Não caia nesse erro. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé no Senhor. Se Ele convidou para atravessar, se Ele convidou para passar para o outro lado, é porque Ele vai estar com você. Ele vai estar com você em meio a ventos, a tempestades, mas você vai chegar do outro lado. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Mas para isso nós precisamos nos voltar para a palavra. 41 vai dizer, e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Sabe por que esse questionamento acontece entre os discípulos? Eles falam, quem é este? Porque eles estavam seguindo um Messias. É um fato histórico de que eles esperavam um Messias para libertar Israel dos romanos. Eles queriam uma libertação dos romanos. Eles queriam que Israel se tornasse um grande reinado, e aí sim eles iriam sobrepujar, derrotar os romanos, e aí sim eles seriam, nós estamos junto do Messias. Eles ainda não entendiam que estavam andando ao lado do Filho de Deus, do Criador, daquele que estava lá antes da fundação do mundo. Quantas vezes nós paramos e duvidamos daquilo que Deus pode fazer? Quantas vezes nós olhamos e questionamos quem é Jesus? Porque o que nos foi apresentado era aquele que só salvava, o que foi apresentado era aquele que ia me curar, foi apresentado aquele que ia resolver os meus problemas financeiros, mas não foi me apresentado o Filho de Deus, aquele que veio para salvar, aquele que veio para perdoar os meus pecados, aquele que veio para me remir e me dar a vida eterna. Qual é o Jesus que te foi apresentado? Qual é a crença que você tem? Eu quero
te convidar nesta noite a crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que vai estar ao teu lado desde o dia em que você entrar no barco com Ele. Ele vai passar pelas tempestades com você. E se seguíssemos lendo o texto, nós veríamos que eles chegaram ao outro lado. E chegando ao outro lado, Jesus ainda mostra mais poder, mostrando que Ele é Senhor sobre também principados e potestades. Ele é o Senhor. Ele é aquele que está reinando ao lado do Pai. Ele é aquele que fez sinais e prodígios através do Espírito Santo de Deus. A Santa Trindade continua se manifestando entre nós. Creia em Cristo Jesus. Creia, creia, não importa a tempestade, creia que Ele é Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós passamos mais uma semana. Agora nós estamos no final deste domingo, Senhor, para iniciar mais uma semana. Pai, obrigado porque o Senhor não está preso na nossa semana, o Senhor não está preso ao nosso tempo, o Senhor não está preso de segunda a segunda num calendário. O Senhor era, o Senhor é e o Senhor sempre será o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, porque o tempo pertence ao Senhor. Cessar a tempestade pertence ao Senhor. Oh, Pai, mas nós queremos aprender. Nós queremos aprender, oh, Pai, neste domingo, a crer que o Senhor está conosco. O Senhor esteja ajudando a tirar a água do barco, ou o Senhor esteja deitado, dormindo com a cabeça no travesseiro. O Senhor está conosco e nós iremos chegar ao outro lado, porque nós aceitamos um convite Teu. Nós recebemos um convite Teu, Pai. Senhor, nos fortaleça em meio às tempestades. Acrescenta-nos fé, Senhor. Acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos, ó Pai, fome e sede da Tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia em meio a essa tempestade que estamos vivendo. Ó Pai, alguns dizem que está acabando, outros dizem que a pandemia está recomeçando. Acrescenta-nos fé, porque, ó Pai, nós chegaremos ao outro lado, porque cremos no Senhor e cremos que o Senhor é Deus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe e continue orando por mim, pela Priscila e pelas meninas. Foi um prazer estar aqui. Amém. Louvado seja Deus pela vida do missionário Wesley, da Priscila, das meninas. Que gostoso, né, irmãos? A gente ouvir uma palavra da parte do Senhor de uma forma tão simples e direta. Eu e você precisamos confiar em Deus. Não existe receita mirabolante. Nós precisamos confiar em Deus e somente em Deus. Não importa o tamanho da sua tempestade. Tem um ditado popular que diz que cada um sabe onde o calo aperta. Muitas vezes eu olho para a tempestade do irmão e falo, aquilo ali é tranquilo. O irmão olha para mim e fala, aquilo ali é tranquilo. Mas nas tempestades que eu enfrento, nas tempestades que você enfrenta, nós devemos ter a mesma atitude, confiar em Deus. Glória a Deus, que eu e você possamos levar essa mensagem, porque quando essa transmissão, esse culto acaba, essa mensagem ela não acaba junto com o culto, mas ela deve perdurar no nosso coração ao longo de toda a semana, do mês, de toda a nossa caminhada. Essa palavra deve gerar mudança no nosso coração, que nesse final de noite de domingo, eu e você possamos confiar em Deus. Eu quero continuar te incentivando a fazer parte da obra que acontece aqui na nossa comunidade. Eu e você participamos
do que Deus tem feito aqui com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu e você podemos e devemos participar do que tem acontecido na nossa cidade, na nossa comunidade, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você já sabe que, além dos domingos pela manhã, onde agora você pode ofertar e dizimar presencialmente, você também pode passar aqui na igreja durante a semana, você também pode fazer a sua transferência bancária acessando ali cieb.org.br/contribua. Mas que nós não recuemos, que nós continuemos a fazer parte dessa obra com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós, quando falamos da nossa agenda, muitos dos irmãos já começam a sair da transmissão, já começam a pensar no que vão comer depois do culto, mas espera mais um pouco, porque nós temos um aviso importante a respeito das celebrações presenciais. Nessa semana nós temos uma semana completa de programações, exceto na terça-feira, que agora a Live das Mulheres acontece terça sim, terça não. Nós tivemos nessa última terça-feira, nessa próxima nós não teremos, mas na segunda nós temos o vídeo ali para as crianças, na quarta-feira nós temos a escola bíblica, que tem sido uma bênção, na quinta-feira o vídeo para os adolescentes e pré-adolescentes, na sexta-feira a reunião de oração, no domingo pela manhã a celebração que é presencial e também é transmitida aqui no nosso canal do YouTube, e à noite uma transmissão como essa. Mas o aviso que nós queremos dar para os irmãos e precisamos da atenção dos irmãos é sobre essas celebrações presenciais. Essas celebrações agora, a inscrição para essas celebrações a partir do próximo domingo vão acontecer pelo nosso aplicativo. Nós incentivamos por um mês, né, pastor? Os irmãos a fazer a sua inscrição, seu cadastro ali no link que a gente enviou no grupo, para que os irmãos pudessem, nesse momento, ter acesso ao nosso aplicativo. Todos podem baixar o nosso aplicativo, mas para você ter acesso às funcionalidades que são relacionadas ao dia a dia da nossa comunidade, você precisa estar com o seu login ali, né? Você precisa acessar com o seu e-mail, com a senha que você criou. Então, nós enviamos essa semana o link do aplicativo para os irmãos que ainda não baixaram, e você, ao baixar o aplicativo, deve fazer ali o seu login. Você coloca o mesmo e-mail que você colocou lá no cadastro, você coloca a mesma senha que você escolheu no cadastro, e estando com o seu login feito, isso só é necessário ser feito uma vez, você vai começar a receber todos os dias pela manhã. Alguns irmãos já estão recebendo, todos os dias pela manhã você recebe um alerta dos aniversariantes, dos membros da nossa comunidade que fazem aniversário, e a partir dessa semana, então, essa nova funcionalidade vai ser a inscrição para celebrações presenciais. Os irmãos que já têm o aplicativo instalado vão perceber que vai criar um novo campo ali no aplicativo, no menu, que vai ser inscrições ou reservas online. E você clicando ali, você vai ver a próxima celebração presencial, e nessa celebração presencial você vai selecionar o seu nome. Se você vier com a sua esposa, você pode selecionar o nome da sua esposa, dos seus filhos, e essa inscrição então agora será feita exclusivamente pelo aplicativo. Obviamente que nós continuamos recebendo os irmãos que chegam para a celebração sem ter as suas inscrições, mas como nós temos avisado, nós temos um limite de pessoas que podem entrar no templo seguindo as diretrizes que a gente vem seguindo. Hoje, o nosso limite são 160, 170 pessoas, 170 lugares. Mas para os irmãos terem uma ideia, no domingo passado nós tínhamos 120 pessoas, com várias pessoas que deram o nome e não vieram, mas nós tivemos 120 pessoas participando. E a tendência é que esse número aumente, por isso é importante que você faça a sua inscrição previamente. Então, sempre 5 a 6 dias antes da celebração já vai estar disponível ali no aplicativo para você fazer a sua inscrição, e que você possa desfrutar também desse aplicativo. É uma forma que nós teremos agora de nos comunicar com os irmãos. Nós fazemos isso somente pelos nossos grupos de WhatsApp, mas agora nós também podemos avisar dos vídeos novos que saíram, nós podemos avisar a respeito de novos comunicados da nossa liderança, nós podemos enviar recados a respeito das atividades que estão acontecendo naquele momento. Tudo isso é feito por esse novo aplicativo, que você possa então baixar no seu celular. Ele está disponível para celulares que são Android, né, ali na Play Store. Você vai procurar por CIEB ou ir direto pelo link. E se você tem o sistema iOS, também está disponível. Você entra lá na App Store e você procura CIEB
você vai ver que o nosso aplicativo já é o primeiro. Você vai identificar pela nossa marca, pelo nosso símbolo, aquilo que representa a nossa comunidade, que é o coração e a cruz. Que você possa fazer esse download essa semana e que nós possamos continuar caminhando juntos e usufruindo dessa nova ferramenta que Deus tem nos dado. Todas essas ferramentas, o nosso site, o aplicativo, essas transmissões, essas celebrações gravadas, a transmissão ao vivo das celebrações, são feitas para que eu e você possamos continuar sendo igreja nesse tempo que nós estamos passando. É verdade que a tendência é que as coisas comecem a voltar a ser mais presenciais, né? Agora já tem o culto da manhã, será que era necessário ainda continuar? Mas é necessário, porque alguns irmãos ainda não estão participando por estar em grupo de risco, temos a questão das crianças também, e essas ferramentas têm nos ajudado a manter a nossa união, a nossa ligação, os nossos contatos durante esse período. Que o Senhor seja louvado por mais essa ferramenta que a gente tem à disposição e que eu e você possamos fazer uso dela. Que ao longo dessa semana você possa trazer no seu coração esse sentimento de gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor pelo que nós temos vivido aos domingos aqui na nossa igreja, porque domingo após domingo, seja de manhã, seja à noite, o Senhor tem falado comigo e com você. Um sentimento de gratidão pelos irmãos que têm servido a nossa comunidade ao longo da semana, com os vídeos que passam ali no YouTube, os irmãos que trabalham aqui para que essa transmissão, essa gravação aconteça, os irmãos que trabalham durante o culto de domingo para que você seja recebido ali na porta, para que você possa adentrar ao templo, os irmãos que trabalham para que você que não pode vir ao culto possa acompanhar a celebração da sua casa. Que nessa semana, um convite para você, uma convocação para você, vamos orar em gratidão pela vida dos nossos irmãos, para que o Senhor os recompense por esse esforço, por esse trabalho voluntário que eles têm exercido com tanta empolgação, com tanta alegria, porque é um serviço para o Senhor. E eu e você também devemos continuar, como foi dito nessa noite, confiando no Senhor. Então, mais uma vez, vamos orar ao Senhor para encerrar essa transmissão, encerrar esse culto, agradecendo a Ele por essa palavra poderosa, agradecendo a Ele porque mais uma vez nós fomos lembrados que a nossa confiança deve estar exclusivamente no Senhor e que mais do que ser lembrados todas as vezes, nós possamos começar a praticar isso de fato no nosso dia a dia. Senhor, nós te louvamos por essa noite de domingo, nós te louvamos, Senhor, pelos irmãos que estão assistindo essa celebração nesse momento. O Senhor conhece a necessidade, o desejo, o Senhor conhece os anseios, os medos de cada um, mas nessa noite de domingo nós queremos ser gratos a Ti, porque nós pudemos mais uma vez nos assentar aos Seus pés e recebemos um banquete da Tua parte, uma palavra que alimentou a nossa alma e que com certeza nos dará força para seguir o caminho, confiando somente no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e Te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e continue tendo misericórdia das nossas vidas, que sobre nós o Senhor levante o Seu rosto e que o nosso coração seja cheio dessa paz que só o Senhor pode nos dar, não somente hoje, mas na segunda, na terça, na quarta, durante toda a nossa vida. E nós dizemos juntos, amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite de domingo.